Paz do Senhor Jesus para todos, irmãos em Cristo, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leres e nós estamos em mais uma contribuição para os irmãos com a ministração das lições bíblicas da CPAD da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras e nós já estudamos várias lições importantes para as nossas vidas. A lição passada foi a lição número 7, a Bíblia como um guia, ou melhor, a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia como um guia foi a lição número 6. Então, na lição passada, vimos o poder que a palavra de Deus tem para transformar a vida daquele que crê no Evangelho. E a lição deste domingo é a lição número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo dessa lição diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. A verdade prática diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 6 e ao 9, e também no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Nós não iremos ler essa leitura bíblica para ganharmos tempo no vídeo, mas, como sempre, orientamos aos professores que leiam todo o texto mencionado aqui na lição, para você poder se contextualizar e melhor entender a lição como um todo. Pois bem, lição número 8, então, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O que nós veremos nessa lição? Primeiro, veremos sobre a transitoriedade da lei. Nós veremos que a lei dada por Deus a Moisés, ela foi transitória. Nós vamos ver qual é o objetivo, qual foi o objetivo da lei e qual que é o propósito da lei. Nós vamos ver também qual que é a relação que há entre a lei dada por Deus a Moisés, que nós chamamos lei de Moisés, mas na verdade é a lei de Deus dada a Moisés. Qual a relação da lei com os evangelhos? Nós vamos ver também quais são os aspectos da lei, e um desses aspectos da lei tem validade para os nossos dias de hoje. Veremos também qual a mensagem que a lei transmite e qual a mensagem que os evangelhos transmitem. E veremos, por fim, a relação da lei com a fé cristã. E, até o final da lição, nós estaremos aptos para responder as seguintes perguntas. A lei tem validade hoje ou não? A lei ela foi anulada? A lei ela foi simplesmente deixada de lado? Jesus realmente ele anulou a lei? Qual que é a importância da lei em relação aos evangelhos? Temos que guardar a lei? A igreja tem que guardar a lei? Então, todas essas perguntas obterão resposta durante toda a ministração da nossa aula. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde abordaremos sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Vamos ter aqui um panorama sobre o Pentateuco. E a primeira coisa que nós precisamos observar nesse tópico é realmente sobre o que é o Pentateuco. Então, neste tópico, nós veremos o que é o Pentateuco, veremos a grandeza da lei de Deus dada a Moisés, veremos os aspectos da lei, e veremos qual que é a relação da lei com a fé cristã. O cristão hoje, ele consegue viver, consegue conciliar a lei com a graça? Então essa resposta virá nesse tópico. Então vamos lá ter um panorama aqui sobre o Pentateuco, ou seja, uma visão geral sobre o Pentateuco. A primeira coisa é nós entendermos o que é o Pentateuco. Então, o Pentateuco nada mais é do que um conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Penta quer dizer 5. Então, de uma forma bem prática,
porque o nosso objetivo como professor é facilitar e não complicar. Facilitar, explicar e não complicar. Então, facilitando o entendimento para o aluno, o Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco, por isso a expressão é penta, porque vem de 5. Então são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Só que quando você observa o livro de Gênesis, o livro de Gênesis não contém nenhum material sobre a lei. Então, apesar do livro de Gênesis não conter nenhum material sobre a lei, o mesmo faz parte da lei. Por que que o livro de Gênesis, mesmo não contendo material sobre a lei, faz parte da lei? Exatamente porque esse livro, que é o primeiro livro da Bíblia, ele serve como uma introdução ao Êxodo e porque ele é um livro que é aceitado como escrito também por Moisés. Então, o Gênesis, na verdade, ele prepara, vamos dizer assim, ele prepara o caminho para a chegada da lei. Então, por isso que ele, mesmo não tendo conteúdo sobre a lei, material sobre a lei, ele é considerado também um livro que faz parte da lei, conhecido então aí como o Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a razão de Gênesis está relacionado com o Pentateuco, fazendo parte da lei, é porque ele é um livro que prepara, repito, prepara o caminho para a chegada da lei. Então, uma vez que nós entendemos o que é o Pentateuco, nós podemos partir agora então para outra coisa importante. O Pentateuco, os judeus, eles chamavam o Pentateuco por alguns nomes. Não vamos ler todas as citações, mas você, professor, pode depois ler as citações para conferir. Mas o Pentateuco, ele era chamado pelos judeus de a lei, era chamado pelos judeus de a lei de Moisés, também chamava o Pentateuco de a lei de Deus e também chamava o Pentateuco a lei do Senhor. Nesses versículos abaixo você vai conferir tudo isso. Então, é dessa forma que o Pentateuco era chamado pelos judeus. Nos dias de hoje, o Pentateuco ele é denominado pelos judeus como Torá, mas não como lei, mas com o sentido de instrução, ensino e direção. Então, hoje o Pentateuco é conhecido pelos judeus como Torá. Torá significa acertar o alvo. Então, eles têm os 5 livros do Pentateuco mais no sentido de instrução, de ensino, de direção, de levá-los a acertar o alvo, do que necessariamente lei, como era o entendimento ali no Antigo Testamento. Então, quando o judeu fala Torá, ele está se referindo ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Pois bem, aí nós podemos já entender a grandeza que é a lei de Deus dada por Deus a Moisés. Por quê? Porque a lei, ela é a base, ela é o alicerce de toda a Bíblia. E os judeus, eles consideram a lei como a expressão máxima da vontade de Deus. Então, para o judeu, a lei dada por Deus a Moisés é a expressão máxima da sua vontade. Então, todo o Pentateuco é considerado a lei de Deus, e não somente os 10 mandamentos ou Deuteronômio capítulo 33, se não me engano, não. Quando se fala em lei dada por Deus a Moisés, que nós expressamos como lei de Moisés, nós estamos se referindo a todo o Pentateuco, não apenas aos 20 mandamentos. Então você tem que pegar todo o conteúdo da lei que existe de Gênesis até o livro de Deuteronômio. Ali está o conteúdo da lei. E quando você vai vendo ao longo do Antigo Testamento, todos sabemos que são mais de 600, são cerca de 613 ordenanças e leis e ordenanças. Então, todo o Pentateuco,
ele é considerado lei de Deus. Então, a lei de Deus não é somente os 10 mandamentos, como alguns acham por aí. Olha só o que Josué ele vai falar lá no capítulo 24, do versículo 26. Josué vai dizer exatamente assim. Olha o que diz lá. Josué, capítulo 24, e o versículo 26 diz assim: E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela é relacionada a todo o Pentateuco, e não somente aos 10 mandamentos. Então, a lei dada por Deus a Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por causa da sua santidade, por causa do caráter espiritual e por causa da autoridade divina que tem a lei. Em Romanos, no capítulo 7, versículos 12 e 14, nós vamos ver Paulo falando exatamente sobre isso. Olha o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 7, e o versículo 14. Alguns versículos iremos ler para clarear mais as nossas mentes. Capítulo 7, versículo 12 e o versículo 14. O versículo 12 diz assim: E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, devido ao seu caráter santo, devido ao seu caráter espiritual e devido ao seu caráter de autoridade divina, a lei dada por Deus a Moisés é o mais importante código de leis existente na face da terra. Por quê? Porque ela revela o caráter, a santidade e a autoridade de Deus. Então, a grandeza da lei, ela vai além de tudo isso. Ela vai além de princípios, ela vai além de código, ela vai além de ordenanças, de regulamentos. Por quê? Porque nela, na lei dada por Deus a Moisés, Deus está esboçando todo o plano da redenção humana em Cristo. Então, a lei, ela tem uma grandeza de ir além de ordenanças, princípios, proibições, porque ela esboça o plano divino. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Paulo vai dizer algo muito importante. Paulo vai dizer exatamente assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Paulo escreve dizendo que o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo que a lei terminou em Cristo. A palavra fim aqui, ela vem do grego telos, que significa finalidade, objetivo, propósito. Não significa finalização. Não significa isso, significa propósito, objetivo e finalidade. Então, se você trocar a palavra fim por uma dessas palavras, o versículo vai ficar assim: porque o propósito da lei é Cristo, porque o objetivo da lei é Cristo. Ou seja, a lei, ela esboça o plano redentor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o propósito da lei. Esse é o objetivo da lei. Quando você vai em Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 24, olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 24, e aqui é muito interessante esse versículo que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós temos Paulo dizendo que o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, o propósito da lei é Cristo. E agora vemos Paulo dizendo que a lei nos serviu de aio até Cristo. O que é aio? Aio era o tutor que cuidava de um judeu, de um judeu até a sua maioridade. Então, o aio, que era o tutor, ele tomava conta de uma criança judia, até ela formar a sua maioridade. Na sua maioridade, ela passava para a responsabilidade. Então, aqui Paulo está dizendo que a lei, ela nos serviu de tutor. A lei cuidou do homem até a chegada de Cristo. Quando Cristo veio,
porque Cristo é o propósito da lei, então a lei passou o homem para os cuidados de Cristo. Então, a grandeza da lei está exatamente nisso, em que ela aponta para Cristo, em que ela cuida do homem até Cristo, em que ela esboça ali o plano da redenção humana que vai acontecer em Cristo. Agora o homem não está mais sob os cuidados da lei. O homem agora está sob os cuidados da graça, que é Cristo, o Senhor Jesus. Essa é a grandeza da lei dada por Deus a Moisés. E aí nós vamos entender que a lei ela tem alguns aspectos muito importantes. Primeiramente, o aspecto moral, que trata da lei moral. O aspecto moral da lei, ele tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres. Então, está relacionado aos deveres do homem. O aspecto moral da lei, que é conhecido como lei moral, revela as carências do homem, auxilia o homem a discernir o bem do mal. Para quê? Para que o homem tenha um comportamento que agrade a Deus. Resumindo, então, o aspecto moral da lei dada por Deus a Moisés está relacionado ao comportamento do homem, para que o homem tenha um comportamento que venha agradar a Deus. E é importante nós observarmos que esse aspecto da lei, ele é aplicável em todas as épocas e ocasiões. Ou seja, esse é o único aspecto da lei dada por Deus a Moisés que tem aplicabilidade para os nossos dias. Por quê? Porque dessa mesma forma ela foi apresentada por Jesus, que nunca aboliu. Então, o aspecto moral da lei, que é a lei moral, ele é atemporal. Atemporal significa que vale para todas as épocas, porque está relacionado ao comportamento que o homem precisa ter para agradar a Deus. E o homem precisa ter o mesmo comportamento de santidade que ele tinha no passado, ele precisa continuar tendo para agradar a Deus. Então, esse aspecto moral da lei é um aspecto que é válido para os nossos dias. Um outro aspecto da lei é o aspecto cerimonial. Então, é conhecida também como lei religiosa. Qual que é o aspecto cerimonial da lei? O aspecto cerimonial da lei está relacionado à legislação levítica do Antigo Testamento, ou seja, está diretamente ligado à liturgia do culto levítico e todo o seu simbolismo cerimonial. Então a imagem que você vê está sugerindo exatamente isso. Existia o sacrifício do cordeiro no culto levítico. Tudo isso apontando para quem? Apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos que a lei cerimonial, ou seja, o aspecto cerimonial da lei, tinha a finalidade de apresentar aos homens a santidade de Deus e apontar para Cristo. Ou seja, toda aquela liturgia do culto levítico de sacrifícios, das funções sacerdotais, né? de todo aquilo que o sacerdote fazia, tudo, os elementos do tabernáculo, tudo aquilo estava apontando para Cristo. Esse aspecto da lei cerimonial, ele se encerra com a chegada de Cristo. Com o sacrifício de Cristo, esse aspecto da lei cerimonial não é mais necessário. Então, esse é um aspecto que foi para o cerimonial da lei, que estava apontando para Cristo. Então, hoje, com a vinda de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício de animais, não há mais necessidade de todo aquele ritual sacerdotal, não há mais necessidade disso. Por quê? Porque tudo isso vai se cumprir exatamente em Cristo. E o outro aspecto da lei é o aspecto civil, também conhecido como lei civil. Então, o aspecto civil da lei diz respeito ao quê? Às responsabilidades do israelita como cidadão. Ou seja, servia para regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel.
Então, quando você vai em Levítico, você vai ver lá como deveria ser o relacionamento em questões de propriedade, de posses, o comportamento civil do povo judeu. Então, estava diretamente ligado a eles. Então, esse aspecto civil da lei, também conhecido como lei civil, era temporal, era transitório, assim como o aspecto cerimonial, porém necessário e específico para aquela época, porque o aspecto civil da lei ele vai reger o relacionamento da sociedade judaica, do Estado teocrático de Israel. Então, era uma lei necessária, específica para eles e para a época deles. Então, esses são os três aspectos da lei. Primeiro, a lei a lei moral, o aspecto moral da lei, conhecido como lei moral, o aspecto cerimonial, conhecido como lei religiosa, e o aspecto civil, conhecido como lei civil. Desses três aspectos da lei, o aspecto moral, que é a lei moral, é o único que é aplicável em todos os tempos, porque o homem continua precisando de ter um comportamento moral que venha agradar a Deus. Pois bem, e aí nós chegamos à última parte desse tópico que vai falar sobre a relação da lei com a fé cristã. Como deve ser então a relação da lei com a fé cristã, visto que o único aspecto da lei que é válido, que tem aplicabilidade, é o aspecto moral? Então vamos lá. Primeiro, na antiga aliança, o sistema da lei era provisório e profético. Então, o sistema da lei era provisório e profético. Então vamos lá. Os antigos sacrifícios eram sombras. Por quê que o sistema da lei, aqui relacionado aos sacrifícios, à liturgia do culto, era provisório e profético? Primeiro, porque os antigos sacrifícios eram sombras. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1 vai dizer exatamente assim. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1. O escritor aos Hebreus diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se chegam, os que a ele se chegam. Então, primeiro, os antigos sacrifícios eram sombras. Como relacionar isso com a fé? Quando Paulo diz que a lei é sombra dos bens futuros, estava dizendo que tudo aquilo que se relacionava ao aspecto cerimonial da lei era exatamente representações. Não era a imagem exata, real das coisas. Por exemplo, quando você se olha no espelho, você tem a sua imagem real refletida no espelho. Mas quando você olha para a sua sombra, você não tem a sua imagem real refletida na sombra. Então a lei, ela simplesmente mostrava um futuro real, uma realidade que viria. Isso que Paulo está dizendo que era sombra, né? Que era sombra dos bens futuros, ou seja, iria trazer uma realidade futura. E essa realidade seria o quê? Seria exatamente o sacrifício de Cristo. Segundo, os antigos sacrifícios precisavam ser repetidos. No versículo 1 ainda nós vemos, né? Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Então, eram sacrifícios que precisavam ser repetidos. Olha só o versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Então, os antigos sacrifícios eram sacrifícios que precisavam ser repetidos. Terceiro, os antigos sacrifícios eram ineficientes. Olha só, eram ineficientes. Nesse sacrifício, versículo 3, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então,
Qual que é a relação da lei com a fé cristã, aqui se referindo diretamente ao aspecto cerimonial? É que, primeiro, os antigos sacrifícios eram sombras, representações, mostravam uma realidade futura, mas não a exatidão das coisas, né, do presente. Segundo, os antigos sacrifícios precisavam ser repetidos, olha só. Terceiro, os antigos sacrifícios eram ineficientes. Então, qual que é a relação da lei com isso? É que tudo apontava para o perfeito sacrifício de Cristo. Então, a relação da lei com a fé cristã é que todos esses sacrifícios, eles estavam apontando para uma realidade futura. Uma realidade futura em que o sacrifício não precisaria ser mais repetido e uma realidade futura em que o sacrifício seria único e eficaz. Por quê? Porque apontava para o perfeito sacrifício de Cristo. E aí nós fazemos uma outra pergunta. Então, como deve ser a relação da lei com o cristão? Então, a relação da lei com a fé cristã é exatamente o crente entender pela fé isso, que tudo aquilo eram sombras, eram representações de uma realidade futura. Que realidade futura é essa? O sacrifício perfeito de Cristo. Aí, então, vamos entender a relação da lei com o cristão. Então, a relação da lei com a fé cristã vimos. E na prática, como deve ser a relação da lei com o cristão? É possível o cristão conviver com a lei dada por Deus a Moisés? Então, a relação da lei com o cristão, primeiro, não pode ser uma relação de um jugo. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo diz em 6 e 14. Mas longe esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a nossa relação com a fé, Paulo vai dizer que nós não estamos debaixo do jugo da lei. Acho que a citação aqui ela está incorreta. Mas Paulo vai dizer que nós não estamos debaixo do jugo da lei. Então, a nossa relação com a lei não pode ser uma relação de jugo. Por quê? Porque nós agora estamos debaixo do jugo de Jesus e não mais debaixo do jugo da lei. Paulo vai falar sobre isso. Então, essa deve ser a relação, entendendo que nós não estamos mais sobre a servidão da lei. E outra, também não pode ser uma relação de desprezo. Nós não podemos desprezar a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, vai dizer exatamente assim, Jesus dizendo que ele não veio, né? Jesus vai dizer, olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a derrogar, mas cumprir. Eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então Jesus, ele não desprezou a lei. Então a nossa relação como cristão com a lei é uma relação que deve ser uma relação de respeito com a lei de Deus, entendendo que o cerimonial é o sombra, é a representação. O moral, ele é aplicável para nós, mas não podemos ter uma relação de jugo debaixo da lei, mesmo porque nenhum de nós, seres humanos, conseguiríamos cumprir a lei na sua totalidade. Somente Cristo foi capaz de fazer isso. Mas, por outro lado, também não pode ser uma relação de desprezo da lei. Por quê? Porque a lei, ela vai trazer o período da graça. Então, a lei sempre teve a sua importância. É lógico que a lei nunca foi dada por Deus para salvar ninguém. Deus não deu a lei a Moisés para passar para o povo, para salvar o povo. A lei nunca teve o objetivo de salvar ninguém. Não é isso que acontece. Então, nós como cristãos hoje, no período da graça, não podemos estar debaixo do jugo da lei, mesmo porque não conseguiríamos cumpri-la, seria um fardo pesado sobre nós, que nenhum homem conseguiu cumpri-la.
e nenhum homem consegue cumpri-la na sua totalidade. Mas também não podemos desprezar a lei. Por quê? Porque a lei, ela vai apontar para Cristo. A lei, ela vai cuidar do homem até Cristo. A lei, ela tem o seu papel e nós não podemos desprezá-la, mas também não podemos estar debaixo do jugo dela. E temos que estar obedecendo da lei dada por Deus a Moisés aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou sobre a lei? Ele vai dizer que a lei ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a lei, sem ser um jugo e sem desprezá-la. Essa deve ser a relação da lei com o cristão, ou a relação do cristão com a lei dada por Deus a Moisés. Pois bem, esse foi o nosso primeiro tópico. Já tivemos aí um panorama, então, do Pentateuco, falamos sobre o que é Pentateuco, a grandeza da lei, os aspectos da lei, e também a relação da lei com a fé cristã e a relação da lei com o cristão. No segundo tópico, nós vamos abordar sobre os evangelhos e a mensagem de Cristo. Então vamos ver agora qual que é a relação entre a lei e os evangelhos. Qual a relação que a lei tem com os evangelhos? Primeiro, temos que entender o que é evangelho. É um conceito bem simples, sem nos preocuparmos com a etimologia da palavra, porque isso está na revista. Aqui nós gostamos de ser mais claros possíveis para os alunos e para que os professores também sejam com os alunos. Qual que é o conceito de evangelho? Em termos gerais, evangelho significa o quê? Boas novas. Então, quando se fala evangelho, era um termo usado para relatar boas notícias a alguém. Então, quando se relatava boas notícias a alguém, você estava trazendo o evangelho, porque evangelho significa boas novas. Esse é um conceito bem simples e prático do que vem a ser o evangelho. Então, esse termo evangelho, ele foi usado por Jesus, nós vemos esse seu ministério, e depois esse mesmo termo ele é adotado pelos apóstolos. Os apóstolos, aqueles que relataram a vida de Jesus como cumprimento das profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Então, vemos ali os apóstolos usando o termo evangelho, Vemos aqueles que relataram a vida de Jesus também nos 4 evangelhos e vão usar o termo evangelho, exatamente falando das boas novas. Por quê? Porque Jesus Cristo era a boa notícia. Jesus Cristo era as boas novas de todas as promessas a respeito da salvação. Então, o evangelho é boas novas. E Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus Cristo é as boas novas que eram pregadas para a humanidade. E que todas as promessas de salvação estavam ligadas diretamente a uma boa notícia, a uma boa nova. Que boa notícia e boa nova é essa? Jesus Cristo. Então isso é o evangelho, pregar as boas novas, trazer as boas notícias de que Jesus é o único que pode salvar o homem e levá-lo para a eternidade, para estar para sempre com ele. Essa é uma boa notícia. Isso é o evangelho. E aí vamos ver que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai nos apresentar os 4 livros do evangelho, que todos sabemos que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses evangelhos, que são boas novas, vão descrever a vida terrena de Jesus e o seu glorioso ministério entre os homens. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vão descrever a vida terrena de Jesus e vão descrever também o ministério que Jesus teve aqui entre os homens. Então, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, embora eles tenham sido escritos com pontos de vista bem diferentes, bem distintos, eles são sinóticos. O que é isso? São semelhantes. Você pode pegar e fazer uma comparação dos fatos narrados que você vai ver uma semelhança entre eles. Então, eles são sinóticos, mas cada um ele vai escrever de acordo com o seu ponto de vista. E mesmo assim, eles têm o mesmo objetivo,
eles pregam o mesmo evangelho, eles anunciam as mesmas boas novas. Que boas novas é essa? As boas novas de Cristo, o evangelho de Cristo. Então, Mateus, Marcos, Lucas, os 3 primeiros evangelhos, eles têm um ponto de vista diferente, né? Mas são semelhantes em suas narrações. E eles vão pregar o mesmo evangelho porque é o evangelho de Jesus Cristo. E aí, os autores dos livros dos evangelhos são chamados de o quê? Evangelistas. O que significa isso? Significa portadores de boas novas. Então, por eles escreverem, né, anunciarem as boas novas de Cristo, relatarem o ministério de Jesus aqui na terra, relatarem a sua vida terrena, relatarem, né, o seu sacrifício, relatarem tudo o que aconteceu com ele, eles são conhecidos como evangelistas, ou seja, portadores de boas novas. E é interessante que cada um vai apresentar Jesus de uma forma. Por exemplo, Mateus, ele apresenta Jesus como rei. E aí temos o leão, que é um dos 4 seres viventes do Apocalipse, né? Jesus, ele é apresentado por Mateus como rei. E o leão, ele é o rei da selva, é o leão da tribo de Judá. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Aí tem a figura de um bezerro, né? De um boi, que era um animal de carga, que ele era servo daquele que o utilizava para o trabalho. Então, Marcos vai apresentar Jesus como um servo. Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. Por quê? Porque Cristo se fez homem para nos resgatar. Ele encarnou-se, né, como homem para nos resgatar. E aí vemos João apresentando Jesus como filho de Deus, representado por uma águia voando, porque a águia voando, ela representa a majestade de Deus. Então, João, ele apresenta Jesus como filho de Deus. Isso é muito maravilhoso. Então, vemos aí os 4 evangelhos, vimos que cada um, no seu ponto de vista, vão pregar e ensinar as mesmas boas novas e vão apresentar Jesus de uma forma diferente. E aí vamos ver qual que é a mensagem dos evangelhos. A lei, ela trouxe uma mensagem, mas e os evangelhos que foram escritos por esses homens? Qual a mensagem que os evangelhos trazem? Primeiro, a mensagem do reino de Deus. Nós observamos que os evangelhos, eles são enfáticos quanto à mensagem de Cristo e dos seus discípulos no sentido de que de proclamar o reino de Deus a todas as gentes. O reino de Deus está entre vós. Vamos ler apenas uma citação aqui, porque não dará tempo de leituras. Mateus capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então o evangelho, ele trazia a mensagem do reino de Deus. Quando se fala em reino de Deus aqui, isso implica no quê? Implica em anunciar as boas novas de Cristo e do seu governo sobre a vida do homem. Então, o reino de Deus aqui não está falando de um reino estrutural, literalmente, mas está falando de um governo, de um rei que governa, mas que governa sobre a vida do homem. Então, a mensagem do reino de Deus é apresentar Jesus como Rei e Senhor do homem e sua soberania sobre todas as coisas, no presente, passado e futuro. Então, o reino de Deus aqui, a mensagem dos evangelhos, é a mensagem do reino de Deus. É trazer para o homem as boas novas de que Cristo está aí para governar a vida dele. Que Jesus está aí para governar, para ser Senhor, para não ser apenas o Salvador, mas para ser Senhor da vida do homem, para governar a vida do homem e mostrar a soberania de Deus tanto no passado, no presente, como também no futuro. Então, a primeira mensagem dos evangelhos é a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, ou seja, o reino de Deus entre os homens é Jesus.
governando a vida daquele que crê, governando a vida daquele que permitir. Essa é a mensagem, a primeira mensagem do Evangelho, que é a mensagem do Reino de Deus. Vamos lá. A segunda mensagem é a mensagem da salvação. Então o Evangelho os Evangelhos trazem a mensagem do Reino de Deus e trazem a mensagem da salvação. E essa mensagem da salvação é uma mensagem presente nos 4 evangelhos. E é a mensagem que deve ser proclamada pela igreja em qualquer circunstância. Por quê? Porque a mensagem da salvação ela é o ato de amor e da graça de Deus por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo. E essa mensagem de salvação, ela contém os seguintes elementos. Primeiro, fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e o novo nascimento. Então, os 4 evangelhos trazem primeiramente uma mensagem do reino de Deus. Ou seja, Jesus como rei governando a vida do homem. Trazem também uma mensagem da salvação. Mensagem essa que apresenta Jesus como Salvador, mas que para que o homem possa alcançar a salvação, ele precisa crer no sacrifício de Cristo, arrepender-se dos seus pecados e também o quê? Nascer de novo. E aí nós temos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu foi um homem que ele arrependeu-se dos seus pecados, teve uma transformação. E nós temos outras citações aí que não vamos ler, que fala sobre o arrependimento. Então, as 2 mensagens principais dos 4 evangelhos, a mensagem do reino de Deus e a mensagem da salvação. E a igreja precisa entender que o papel dela é o mesmo papel dos evangelistas, dos 4 evangelhos, anunciar o reino de Deus. Mostrar que Jesus não quer apenas ser o salvador do homem, mas que quer ser o Senhor, que quer governar a vida dele. E trazer a mensagem da salvação, que é a mensagem que vai garantir a vida eterna do homem com Deus. Pois bem, agora, qual que é a relação entre a lei e os evangelhos? Nós vimos aqui que os evangelhos, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem uma mensagem, uma mensagem diferente da mensagem da lei. Então, qual que é o paralelo ou a relação entre a lei e os evangelhos? Primeiro, a lei ela anunciava uma mensagem que não salva o homem e não liberta, e sim acusa e condena o homem. A imagem que estamos vendo aí é da mulher adúltera, quando Jesus a perdoou. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, levada até a presença de Jesus. Ali, os fariseus queriam colocar Jesus em dificuldade exatamente por causa daquilo que a lei dizia, que a mulher que adulterasse deveria ser apedrejada. Então, eles queriam colocar Jesus em dificuldade. E ali, como todo professor conhece a história, Jesus começou a escrever na areia e ele se levantou e disse, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos que um a um começaram a sair, porque entenderam que todos tinham pecado. E Jesus então perdoou aquela mulher, disse, vá, mulher, vá e não peques mais. Então, vemos que pela lei, aquela mulher deveria ser condenada. Essa era a mensagem da lei, uma mensagem que não salva, que não liberta, mas que acusa, que condena à morte, dependendo do pecado cometido. Mas aí nós vemos o Evangelho que anuncia uma mensagem de libertação, uma mensagem de perdão, uma mensagem de salvação. Enquanto a lei trazia uma mensagem de acusação, uma mensagem de condenação, de culpa, e não tinha poder para salvar o homem, nós vemos o Evangelho anunciando uma mensagem de libertação, de perdão, uma mensagem de salvação. O Evangelho ele tem o poder de transformar a vida do homem, de libertá-lo, trazer perdão e trazer salvação para o homem. Olha que coisa maravilhosa. Segundo, o Evangelho tem o poder de fazer aquilo que a lei jamais conseguiu fazer. Por exemplo, a lei ela cobria os pecados,
Em João capítulo 1, 29, nós vamos ver João Batista dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 15, versículo 3, vamos ver Jesus dizendo: Vós estáis limpos pela palavra. Em Romanos 1,16, vemos Paulo escrevendo, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a lei, ela não conseguia perdoar o pecado, a lei não conseguia purificar o homem, a lei não conseguia transformar o homem, mas o Evangelho, ele tem o poder de fazer tudo isso. Fazer aquilo que a lei jamais tinha poder para fazer. Então a lei, para você entender melhor, a lei, ela é como um farol que mostra os obstáculos no caminho, mas não retira. Então, quando você está dirigindo o seu carro, que você está dirigindo à noite, o farol ele vai mostrar os obstáculos à sua frente. Se tem uma pedra, se tem uma árvore que caiu, mas ele não vai tirar aquele obstáculo do caminho. É você que vai ter que sair do carro e tirar aquele obstáculo. A lei era assim. Ela mostrava os obstáculos, mas não tirava os obstáculos. A lei era como um raio-x, que revela a doença que está por dentro, que revela a doença interior no corpo do homem, mas não cura o homem. O raio-x vai mostrar lá se há algum problema no pulmão, se há algum problema no tórax, se há algum problema na coluna, e vai mostrar, mas não vai curar. É exatamente isso que a lei fazia. Então, a grande diferença entre a lei e os evangelhos é exatamente isso. Porque o Evangelho, ele traz uma mensagem de libertação, de perdão e salvação. O Evangelho, ele tem o poder de purificar, de transformar, de perdoar o homem. Mas a lei, ela não tinha esse poder. Nunca teve esse poder, mas o Evangelho tem. E aí, então, nós finalizamos esse segundo tópico falando qual que é a relação entre a lei e os evangelhos. A relação entre a lei e os evangelhos é, primeiro, os evangelhos complementam a lei. Os evangelhos precisam ser entendidos tendo como base a própria lei, porque os evangelhos vão complementar a lei. Por quê? Porque os evangelhos vão trazer aquilo que a lei não conseguia fazer para o homem. Aquilo que a lei não conseguia transformar na vida do homem. Os evangelhos vão fazer, porque, como disse Paulo, o evangelho ele é o poder de Deus, o poder de Deus. Então, nós não podemos interpretar o Novo Testamento, começando pelos evangelhos, desfazendo do Antigo Testamento e da lei. Não, por quê? Porque estão interligados. Tanto o Antigo como o Novo, tanto a lei como os evangelhos, eles estão interligados. O Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. O Novo Testamento, a partir dos evangelhos, ele aprofunda o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, repetindo, traz sombras, representações de uma verdade, de uma realidade futura. E os evangelhos são essa realidade realizada. Isso é realmente maravilhoso. Bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, onde vamos falar sobre uma mensagem transformadora. Vamos falar aqui então sobre a poderosa mensagem do Evangelho. Então, lembre-se, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei revela Jesus por tipologia. A lei revela Jesus por simbologia. A lei revela Jesus por representações. Mas os evangelhos revelam Jesus pela realidade, mostrando realmente como é. E temos aí então a poderosa mensagem do evangelho, a transformação do caráter. O que nós aprendemos aqui? Bom, nós vamos ver esse tópico aqui, que o Evangelho ele tem o poder para transformar o caráter do homem. Aí vamos ver o conceito de caráter, vamos ver o Evangelho e o caráter do homem, vamos ver o Evangelho e a restauração da família, e vamos ver o Evangelho e a regeneração da sociedade. Então vamos ver aqui o poder, o poder do Evangelho, a poderosa mensagem do Evangelho, aquela mensagem que a lei não tinha, aquela mensagem que a lei não trazia, mas agora o Evangelho traz de uma forma poderosa. Primeiramente, então, a transformação do caráter. A imagem que você vê, ela
ela é bem sugestiva. Então, os irmãos percebam que nenhuma imagem é colocada aqui aleatoriamente. E muitas vezes eu não comento sobre a imagem para que você, professor, tenha essa percepção da imagem relacionada com o que está sendo ministrado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é qual que é o conceito de caráter. Qual que é o conceito de caráter? Então, caráter, se você for no Google, você vai ver lá a definição: conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, quando se fala em caráter, nós estamos falando das qualidades más ou boas de uma pessoa. E essas qualidades boas ou más é que vão determinar a conduta dessa pessoa. É conforme essas qualidades boas ou más é que ele vai se comportar e que ele vai ter uma concepção moral de como deve se comportar e de como se comportar. Isso é caráter. Então, nós aprendemos em lições passadas que nenhum ser humano nasce com caráter formado. Olha só, nenhum ser humano nasce com caráter formado. Nenhum ser humano nasce, vamos dizer assim, bandido. Não. Ele nasce com caráter deformado por causa do pecado. Vamos ver mais na frente, mas formado não. Porque o caráter do ser humano, ele é desenvolvido ao longo do seu crescimento. E a formação do caráter dele vai ser influenciado por vários fatores. E aqui não vamos ter tempo de detalhar. Ambiente, companhias, aprendizados, né? O que é ensinado, o que é passado de valores para ele. Isso vai ajudando a formar o caráter desse ser humano. Então, todo ser humano ele vai ter o seu caráter formado ao longo da sua vida. Não nasce com caráter formado. Então não tem essa que fulano nasceu bandido. Não. Não nasceu bandido. Ele nasceu pecador, como todos nós nascemos pecadores. Mas o caráter ele vai ser formado ao longo do seu desenvolvimento e influenciado por vários fatores. Então, o que nós precisamos aprender é que não existe pessoa sem caráter. Quando você fala assim, fulano não tem caráter, tem. Ele tem um caráter bom ou ele tem um caráter mau. Mas caráter todos nós temos, porque tivemos esse caráter formado ao longo do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então, o que aconteceu? Com a queda do homem lá no Jardim do Éden, a imagem do homem com o rosto coberto, com a queda do homem lá no Jardim do Éden, o caráter que antes era santo foi deformado. É o que eu disse. O ser humano nascemos com caráter deformado. Aí ele vai ganhar forma a partir do seu crescimento. Então, por isso é que todo ser humano ele precisa de uma transformação espiritual e moral. Para quê? Para moldar o seu caráter. Para formar o seu caráter num caráter que venha agradar a Deus. É aí desse processo de transformação, desse processo de formação, de moldagem do caráter, é que entra o poder do Evangelho. Então, quando nós vamos lá para Lucas, capítulo 19, o versículo 8 e 9, nós vamos ver lá a passagem que fala sobre Zaqueu, se não me engano, Lucas 19, 8 e 9, olha o que diz lá. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, vemos aqui um homem que tem o seu caráter transformado pelo poder do Senhor Jesus. Então, todo ser humano ele precisa de uma transformação espiritual, de uma transformação moral, exatamente porque o caráter dele foi deformado com a queda lá no Jardim do Éden. E agora, então, o poder do Evangelho. O Evangelho ele tem o poder de fazer isso. É o que Paulo disse, repito, porque ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então, quando o homem ouve o Evangelho, que é as boas novas, né, que é as boas notícias sobre Cristo, e ele crer nesse Evangelho, o Evangelho tem poder para mudar o caráter dele, para moldar o caráter dele. E aí nós vamos ver então o seguinte, vamos fazer agora a relação entre o caráter do homem e o Evangelho. Já vimos, né, o conceito de caráter. Agora, qual que é a relação do Evangelho com o caráter do homem? Então, vamos bem.
Vamos voltar para a lei, não é isso? Porque a lei, apesar de apresentar orientações e proibições, né, controlando, regulando o modo de viver, a lei não consegue mudar o caráter do homem. A imagem que você vê de um vaso sendo feito é exatamente isso que o Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo, faz na vida do homem. Ele vai moldando o homem, como o oleiro vai moldando esse vaso. É a transformação do caráter. Então a lei, ela não, com todas as suas proibições, com todos os seus regulamentos, orientações, ela nunca conseguiu mudar o caráter do homem. Aí vem a relação do Evangelho com o caráter do homem. Somente a graça de Deus, por meio do poder do Evangelho, com a ação do Espírito Santo, é capaz de fazer isso, é capaz de mudar o caráter do homem, é capaz de fazer o homem nascer de novo. Temos lá em João capítulo 3, né, sobre o novo nascimento, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Olha só que interessante. Em Mateus 19, nós vemos um jovem rico de qualidade, mancebo de qualidade, que se aproximou de Jesus, dizendo: bom mestre, né? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde para aquele jovem assim: olha, vá, né? Você conhece os mandamentos? E o jovem disse: olha, todos eles eu guardo desde a minha juventude. Então, nós conjecturando aqui, a gente entende que quando Jesus falou para aquele jovem, perguntou para ele se ele conhecesse os mandamentos, se ele conhecia a lei, nós conjecturamos que aquele jovem poderia ter dito assim: bom, se para mim ser salvo, para me herdar a vida eterna, eu precisar guardar a lei, então já estou salvo, porque eu guardo a lei. E ele responde para Jesus: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. E aí Jesus entra e fala assim: olha, mas falta-te uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e depois me segue. Nesse momento, o que esse jovem fez? Ele virou as costas e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Vejam que ele guardava a lei. Ele era um seguidor da lei. Ele estava debaixo da lei. Mas a lei não transformou o coração dele. A lei não mudou o coração dele. Por quê? Porque o seu coração estava agarrado na sua riqueza. Eu até entendo particularmente que se aquele jovem estivesse, né, disposto a desfazer dos seus bens para seguir Jesus, eu até entendo que Jesus não o deixaria vender nada. Jesus estava ali fazendo um teste com aquele jovem. E aquele jovem não passou no teste. Por quê? Porque a lei não tem o poder de mudar o coração do homem. Então eu creio, penso eu, que se ele dissesse assim: tá bom, Jesus, eu vou vender tudo e vou te seguir, Jesus diria assim: não, jovem, não precisa vender nada, desfazer de nada, porque eu sei que realmente o seu coração não está no que você tem, mas o seu coração está em Deus. Mas a lei não tem poder para fazer isso, mas o Evangelho tem poder para fazer isso. É isso que é maravilhoso. Prosseguindo aqui, o Evangelho, a restauração da família. Olha só, estamos aqui fazendo um paralelo entre a lei ainda e o Evangelho, mostrando aqui o Evangelho atuando no caráter do homem individualmente como um todo. O Evangelho e a restauração da família. Olha só, apesar das ordenanças e proibições da lei, a lei facilitava a dissolução da família por meio do divórcio por qualquer motivo. Professor, isso aqui é tremendo. A lei tinha mais de 613 ordenanças e proibições. E apesar de tudo isso, ao invés da lei trabalhar para a união da família, a lei ela facilitava a dissolução da família. Lembrando que a lei que Deus deu a Moisés, né, ela está em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. A partir dali, o homem, né, foi criando adendos à lei. E entre esses adendos estava, evidentemente, a questão do divórcio. E ali, nesse quesito, a lei facilitava a dissolução da família. Deuteronômio 24, versículo 1, 4, você vê que o divórcio poderia ser um motivo banal. Simplesmente se o indivíduo não quisesse mais a esposa. Então, isso era uma facilitação para a dissolução da família. E aí você vai no Evangelho, e no Evangelho Cristo ele vai ensinar o contrário.
No Evangelho, Cristo vai ensinar que o propósito divino para o casamento é o quê? É a união indissolúvel entre o homem e uma mulher, preservando a família. Olha só, aquilo que a lei não conseguia, aquilo que a lei ela não conseguia fazer, o Evangelho consegue fazer. A lei, os seus adendos humanos, facilitando a dissolução da família. O Evangelho preservando a família por meio da união dissolúvel entre o homem e uma mulher. E aí temos os textos que você deve ler. E aqui nesse ponto é muito importante você, professor, uma dica, aqui nesse ponto é muito importante que você, professor, não caia na armadilha de algum aluno que vá querer que você entre para a questão do divórcio. O ponto central da lição não é esse. Então, não caia na armadilha de algum aluno que queira te levar para o assunto divórcio. O assunto divórcio é um outro assunto. E muitos professores, às vezes, caem nessa armadilha e aí acabam desviando o assunto da lição. Então, se algum aluno te perguntar sobre a questão do divórcio, se é errado, se é certo, pela sua autoridade você vai dizer uma sugestão. Eu faço isso, olha, o assunto aqui não é esse. Em outra oportunidade podemos te responder sobre isso, mas aqui, nessa aula, o assunto não é esse, porque se você cair nessa armadilha, você vai perder a sua aula nesse momento, porque vai se criar uma discussão muito forte sobre o divórcio na sua aula, que você vai perder a direção da sua aula. Então, não caia nessa armadilha. Pois bem, então, a lei, ela facilitava a dissolução da família. O Evangelho, a preservação da família. O Evangelho e a regeneração da sociedade. Estamos vendo sobre o quê? Estamos vendo sobre a poderosa mensagem do Evangelho. Uma mensagem que transforma e molda o caráter do homem, uma mensagem que restaura a família e uma mensagem que também faz uma regeneração da sociedade. A sociedade ela está cada vez mais indo para o abismo. A imagem que você está vendo sugere esse homem representando a sociedade indo para o abismo. Então, e nem mesmo as leis civis, as leis penais que existem, aqui estamos falando de leis, né, de um país, de uma nação, nem mesmo as leis civis, as leis penais conseguem mudar a direção da sociedade. A sociedade cada vez mais, moralmente, está caminhando para um abismo profundo, violência, corrupção, imoralidade, enfim. E não tem lei que consiga mudar isso, não tem penalidade que consegue mudar isso. Mas aí nós vemos que a igreja, aquela igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela precisa entender que ela é a agente principal de Deus aqui na Terra, incumbida de levar a sociedade ao caminho da regeneração. Olha, se as leis dos homens não conseguem levar a sociedade à regeneração, a igreja tem que cumprir o papel dela e de levar a sociedade para a regeneração. Aí o bonequinho representando a igreja. Isso é feito como? Por meio da pregação do evangelho e da prática do evangelho. Então, as leis civis, as leis humanas não conseguem regenerar a sociedade. Cabe à igreja avisar, por meio da pregação do Evangelho, por meio da prática do Evangelho, trabalhar para a regeneração da sociedade. Por quê? Porque somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a responsável para poder fazer isso em todas as circunstâncias. A igreja é a única responsável, é a única credenciada por Cristo para poder levar a sociedade para o caminho da regeneração. É óbvio que a sociedade como um todo jamais será regenerada, porque há o livre-arbítrio do homem. Mas tantos quanto a igreja conseguir levar para a regeneração, a igreja estará cumprindo o seu papel. Mas ela só vai conseguir isso se ela pregar o evangelho e se ela viver o evangelho, se ela praticar o evangelho. Não adianta ela apenas pregar, mas não viver. Por quê? Porque as nossas atitudes, no contexto em que vivemos, elas falam muito mais do que as palavras. Então, é pregar o evangelho, mas é viver o evangelho. Quando a sociedade percebe que a igreja prega o evangelho, mas vive o evangelho que ela prega,
O caminho da regeneração, ele está mais próximo. Pois bem, irmãos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E uma lição maravilhosa. E qual que é a conclusão que nós chegamos da nossa lição? Primeiro, ou fechando, os 4 evangelhos, eles confirmam a lei a partir do cumprimento profético do quê? Das ordenanças, dos mandamentos e de liturgias. Tudo isso vai se cumprir na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é que é o centro de toda a Bíblia Sagrada. Toda a lei, tanto no seu aspecto moral, como no seu aspecto civil, como no seu aspecto cerimonial, estavam apontando para quem? Apontando para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia Sagrada, não apenas na lei, mas em todo o Antigo Testamento. E os evangelhos vai simplesmente confirmar a lei. Os evangelhos vai simplesmente aprofundar a lei. Os evangelhos vai simplesmente complementar a lei. E os evangelhos e o Novo Testamento como um todo simplesmente vai cumprir aquele propósito da lei. Qual era o propósito da lei? Levar o homem até Cristo. E os evangelhos apresentam exatamente isso. Que o Eterno abençoe a vida de cada um, que Jesus possa abençoar a sua vida como professor da Escola Bíblica Dominical. Aqui deixamos mais uma vez a nossa contribuição, lembrando aos irmãos que a nossa gravação é 100% amadora, nós não temos recursos, para termos aparelhos melhores, ambiente onde tenha um isolamento acústico, então você vai ouvir barulho de carro, barulho de moto, algum barulho no fundo você vai ouvir. Mas um dia o Senhor nos dará graça para termos equipamentos adequados e um ambiente adequado para nós podermos fazer um trabalho com mais qualidade. Mas por enquanto isso não acontece, como eu sempre digo, a obra de Deus não pode parar por causa disso. O slide próximo que você está vendo é o nosso contato. Lembrando aos irmãos que nós também atendemos convites para ministrações em geral, não fazemos ministração apenas da EBD. E se você deseja receber gratuitamente o material que nós usamos nessa gravação, em PDF, os slides, você pode entrar em contato conosco que nós vamos enviar para você com o maior prazer, gratuitamente. Também lembrando aos irmãos que nós temos um grupo de WhatsApp onde eu posto semanalmente esse material para os irmãos. Se você quiser entrar no grupo, na descrição desse vídeo haverá um link convite. Se você não conseguir, entre em contato conosco aí pelo Zap, que eu te adiciono e você passa a receber semanalmente o nosso material. Também convido os irmãos a se inscreverem em nosso canal aí no YouTube, compartilhar, ativar o sininho para quando postarmos, as novas ministrações, você receber aí em primeira mão o aviso. E também fazer os seus comentários, porque o YouTube entende, quando você faz comentário, o YouTube entende que aquilo é importante e ele acaba automaticamente enviando também para mais pessoas. Nos ajude aí a alcançarmos o maior número de pessoas, o maior número de irmãos, para que muitos mais irmãos sejam abençoados e possam desfrutar também desse material. Lembrando que o nosso objetivo não é ensinar o professor a dar aula. O nosso objetivo aqui é contribuir com subsídio, como o próprio nome diz. Contribuir com subsídio para enriquecer a sua aula, trazendo informações além da lição, para que a sua aula seja uma aula rica em conteúdo e assim você possa também chamar a atenção, prender a atenção dos seus alunos e tornar a sua aula, a sua escola dominical mais atrativa. Que Deus abençoe a todos vocês. Orem por nós para que o Senhor nos dê vitória e nos dê graça para continuarmos aqui deixando a nossa contribuição. Que Deus abençoe a cada um de vocês, professores, e convide mais irmãos para conhecer o nosso trabalho, o nosso canal, o nosso grupo, e assim vamos aumentando essa rede para que muitos mais irmãos sejam abençoados com esse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.